E agora presta atenção que a gente vai fazer um alerta sobre a asma. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Asma, um dos problemas respiratórios mais comuns aqui no Brasil. A média de atendimentos por ano pelo SUS a pacientes com asma passa de 1 milhão, só naquela atenção primária que é a porta de entrada para o sistema público de saúde. Quase 24% da população sofre com a asma e crianças e adolescentes são os que mais sofrem com as crises. Mas os adultos também, viu, gente? Também encaram aí essa doença. Então esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, mande aqui pra gente as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente vai ler ao vivo. A gente está entrando aí, né, no período mais crítico para quem sofre com a asma, que são os meses de maio, junho, julho, exatamente quando disparam os atendimentos nos hospitais, segundo o Ministério da Saúde. Então a gente vai tirar agora todas as dúvidas sobre esse tema aqui no nosso estúdio. Eu recebo a doutora Cileia Martins. Obrigada pela sua participação, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. E a gente também vai receber aqui, já recebe a Amanda Lopes, que tem uma filha, né? Ela e a filha sofrem de asma, não é isso? Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, fala do Espírito Santo. Eu hoje tenho menos, né? Crise de asma ataca mais assim, no período do... Começa a frente fria, né? Mês de junho, julho, mas o meu ainda é controlada. Mas a Jéssica chega a ficar muito ruim mesmo. Chega a que ponto? Ela chega a ponto de... Ela já teve crises assim de desmaio, né? Causada pela asma. E de ter que correr com ela, porque nem o resultado da bombinha em casa e a nebulização estava dando jeito mais. Hoje ela está com quantos anos, a Jéssica? Com 15 anos. 15 anos. Mas ela ainda sofre muito. E isso ruim. começou com quantos anos, o quadro com dela? 4 anos de idade. Doutora, o que provoca a asma, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, não tem, mas aí de uma hora para outra desencadeia. Na verdade, não desencadeia de uma hora para outra, né? A asma é uma doença inflamatória crônica, né? Que a gente tem que lembrar que o pulmão ele é feito de compartimentos, de partes. Você tem o pulmão, você tem os canos, né? Esses canos é que vão levar o ar até o pulmão e uma capazinha que passa em volta do pulmão, que é a pleura. A asma, ela não é uma doença do pulmão, ela é uma doença do cano. É por isso que ela chama asma brônquica, ela pertence aos brônquios, né? Então ela faz parte das vias aéreas inferiores. Geralmente, então, a asma, ela já começa às vezes até mesmo na infância. A partir, às vezes, de 1 ano, às vezes até inclusive com a própria bronquiolite, né, que é uma doença viral, já mostra que a criança pode ter desencadear futuramente as crises de asma. Então, a asma é uma doença que ela geralmente começa da infância, tem histórico familiar, né, tem histórico dos pais, avós, né, ou a família tem rinite, que é uma das fatores também, ou então a asma, né? Então, qualquer uma das duas coisas estão ligadas à parte genética, hereditária. É claro que existem outros tipos de asma, asma industrial, asma às vezes ligada a um ambiente que a pessoa possa conviver, mas basicamente essa asma que quase todos nós conhecemos é uma asma de característica hereditária, uma inflamação crônica, não tem cura, pertence ao DNA da pessoa e a pessoa tem que saber que ela pode melhorar depois de uma certa faixa etária, nem nunca mais ter crise, como ela pode ter crise sempre e de acordo com mudanças climáticas, com infecções virais ou com infecções bacterianas. E quais são esses primeiros sinais que logo ali na infância a gente pode observar como uma propensão à asma? É que os pais, né, vão observar. A criança começa, né, quando pega uma gripe, uma virose, ela começa com tosse intensa, começa a ficar às vezes sempre cansadinho. Você observa que ele faz aquele barulhinho, né, que é o chiado, né, que a gente fala. Observa às vezes quando começa a gravar o quadro, a criança começa com batimentos dos aletos nasais, né, ela fica extremamente cansada, ela não consegue às vezes ir para a escola, ela não consegue às vezes fazer atividades físicas como outras crianças na mesma faixa etária. Então essa criança realmente precisa de atendimento médico e precisa de acompanhamento, porque geralmente assim, na primeira etapa, né, quando começa na infância, se o tratamento for sendo feito correto, né, orientado, muitas das vezes depois que ele fala, como se brinca, né, passou o prego, né, faz aquela simpatia do prego, às vezes a asma desaparece e nem crise a criança volta a ter mais, a não ser que faça algum quadro infeccioso associado. Você conseguiu perceber os sinais na Jéssica? Sim, consegui, porque ela sempre estava muito cansada, né, e reclamando sempre que aqui estava sempre entupido, sempre sentindo, né, mãe, eu não estou conseguindo respirar. Aí eu levei ela na médica, né, lá nas clínicas, e eles detectaram logo que ela estava com asma, né, que estava com ataque de asma. E disso aí gerou que agora ela tem sinusite, né, ela está com rinite,
E ela não tinha esses quadros de sinusite e rinite, agora está tendo constante. Agora mesmo, ontem ela nem foi na escola, né? Porque eu passei o dia com ela no posto. E aí depois fui pro PA com ela, já foi bater um raio-x, foi onde viu que ela está bem carregada mesmo da sinusite e da rinite. Doutora, ela falou o termo aqui, que de vez em quando ela tem ataque de asma. O que fazer no momento? O que a mãe e os pais devem fazer num momento como esse? Geralmente, quando a criança chega a ter ataque, porque às vezes não tem aquele acompanhamento. É importante saber que quando você tem asma, e se a pessoa tem realmente aquelas crises, ela tem que tratar todos os dias. Você não tem que esperar você ter a crise, você tem que evitar de ter a crise. Então, muitas das vezes, o que acontece? O farmacêutico te medica, né, passa um remedinho, vai no médico lá e passa aquela medicação de resgate, e aquela medicação de resgate não vai dar um suporte para essa pessoa ter uma qualidade de vida boa e normal. Então, por exemplo, como ela já está numa faixa etária, que ela está tendo essas crises, né, da rinite, da sinusite, que é importante lembrar, todo asmático é rinítico. A rinite, inclusive, ela é um sinal de que a asma vai vir. Ela começa com aquela coriza, coçação de olho, né? E aquela espirração. Pode ter certeza que se ela não tiver um suporte de tratamento, ela acaba desencadeando. Porque quando vai chegando nessa idade um pouco maior, na adolescência, até mesmo por ação hormonal, quando tiver peste ficar menstruada, que está naquele período, né, da tensão pré-menstrual, eles podem ter crise de asma também. Que a asma também tem um pouco sobre a ação do hormônio sobre ela, e ela pode desencadear nesses períodos, né? Mas, geralmente, o que é importante é que ela faça um acompanhamento, né? Tem que ter exames, para ver o grau dessa asma dela e para ver se, além da asma, ela tem outras comorbidades. Porque muitas das vezes, quando esses quadros permanecem, é porque ela já tem algumas outras comorbidades, principalmente refluxo, que é muito comum, né? E segundo, a rinocinusite crônica, né? Onde, na verdade, ela nunca cura só sinusite, né? Nem só rinite, ela está sempre fazendo aquele gotejamento, né? Pique, pique, que eu brinco, né? É como se você tivesse uma goteira. E aquela goteira vai dizendo, pingando, pingando, até o sua laringe, os seus brônquios não aguentarem e entrar, então, em crise. Então, aí ela passa a ter esse ataque, onde, às vezes, só com medicações normais, ela não consegue, tem que sair correndo para o pronto-socorro. A Jéssica tem muitas dessa daqui? Tem? Bastante, ela conhece muito bem. Conhece bem, Ela né? carrega na mochila. A tal da bombinha. É. Carrega na mochila. Para onde ela vai, tem que levar Tem que a bombinha? levar. Escola. Uhum, em casa, assim, eu uso menos a bombinha em casa, porque eu nebulizo mais ela em casa. Às vezes passo quase a madrugada toda nebulizando ela. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nebulização, ela é aerodispersiva. Muitas das vezes você está nebulizando e muitas das vezes ali você tem fungos naquele aparelho do nebulizador, você tem bactérias guardadas e vírus. Então, às vezes você achando que está, às vezes, tendo um benefício, muitas das vezes não está tendo, porque às vezes está reinfectando um quadro que ela já tem crônico, no caso, a rinocinusite dela. Essas medicações, como no caso dessa aí, ela é uma medicação de resgate, ela não é tratamento. Então, o que acontece? Esses pacientes não têm, essas medicações não têm uma vida média longa. Ela vai ter, tipo, se ela entrou na crise, você usa a medicação, aquela medicação tem aquele efeito imediato, mas não trata, porque o mais importante é lembrar que a asma é uma doença inflamatória crônica. Essas medicações são bronquodilatadoras, mas não desinflamam. Então, o que acontece? Ela está fazendo, na verdade, um tratamento incompleto. Ela, pela faixa etária dela, poderia estar usando outros medicamentos e com ação até muito mais importantes e muito mais, assim, intensas, que evitaria que ela houvesse necessidade de usar resgate. Porque essas medicações, principalmente essa aí, ela é resgate, ela não trata e não vai ter aquele benefício ideal para ela ter uma vida Como que é o normal. tratamento, então, doutora? O paciente tem que usar tanto o bronquodilatador junto com o corticoide inalatório. O grande problema é que, como a asma é doença inflamatória, as pessoas têm medo de corticoide e tiram o corticoide inalatório. Gente, o corticoide inalatório não faz mal, não vai dar problema nenhum. Muitas das vezes o paciente começa, às vezes, a usar muito mais corticoide injetável, corticoide via oral, que vai levar a obesidade, estrias, inchação. Aí a pessoa acaba achando que todos os corticoides fazem mal. Não é assim. Quando a pessoa usa corretamente um corticoide inalatório, ela está tratando a asma, está tirando o paciente, evitando que ela vá para pronto-socorro e evitando que ela faça crises repetitivas. A gente tem aqui um comentário no Facebook, a André Cardoso diz: eu também sofro muito com a asma, ela toma bombinha, né, faz o uso da bombinha. E no serviço, olha só, doutora, ela trabalha com produtos químicos, ela mexe muito com produtos químicos. Isso a deixa atacada, né? Ela sente até um desconforto, falta de ar. Queria então que você aproveitasse e falasse nesse momento o que não combina com a asma, o que pode acabar piorando esse quadro.
O que a pessoa tem que entender? Se ele é asmático, ele tem que tentar ter um tratamento correto para que ele tenha uma vida normal. Já que ele nasceu com uma deficiência de uma enzima que favoreça ele abrir o brônquio, a gente tem que abrir e fechar, abrir e fechar. No caso do asmático, ele só vive fechado, ele não abre. Então, às vezes, o que está acontecendo com ela é que ela está usando demais medicações de resgate, não faz um tratamento básico, não procura ver os motivos que estão levando ela a ter essas crises, que às vezes é um refluxo, que é uma alimentação errada, às vezes é devido, às vezes, um uso de algum alimento que não está condizendo com a situação dela. Às vezes ela tem uma polipose nasal, ela tem uma rinocinusite crônica. Então, são doenças que são o quê? Favorecem, são comorbidades que vão desencadear e favorecer a crise de asma. Então, na faixa etária dela, talvez ela tenha que ter, primeiro, ela trabalha com produtos químicos. Tem que se lembrar que a maioria das asmas são fatores o quê? Alergênicos. Ambiente, poeira, gato, cachorro, pássaros, né? Que são fatores que vão te favorecer a desencadear as crises de asma. Então, às vezes, evitando alguns fatores, você também evita as crises, né? Essas crises de ataque. Mas, às vezes, também a pessoa não vai deixar de trabalhar, ela tem que ter um ganho. O que ela tem que fazer? Às vezes, fazer um bom tratamento da sua rinite, saber fazer o uso de uma alimentação mais correta e saudável, evitar produtos, né, alimentares que possam ajudar mais a desencadear essas crises e também procurar fazer atendimento correto no tratamento de acordo com os exames, tipo ter uma boa espirometria, ter uma avaliação dessa parte nasal, porque às vezes o que está acontecendo com ela não é tanto só a crise da asma, são fatores de comorbidades. Olha só que tem relato aqui interessante, a Jana Oliveira falou, eu tive asma até os 20 anos, chegava a ficar no balão de oxigênio, depois dessa idade simplesmente desapareceu, nunca mais tive. O nosso tempo acabou, doutora, mas só fala rapidinho. Quero mais um minuto, lá, minha diretora me deu, então responde pra gente. Pode acontecer isso? Com certeza, é o que eu acabei de falar com ela. A asma, quando chega a uma certa faixa etária, aquele preguinho que a mãe põe na parede, a criança passa aquela altura, a tendência a desaparecer. Então, se às vezes, muitas das vezes, a pessoa some a maioria das asmas. Agora, algumas pessoas, isso não vai acontecer. Então, ela se torna essa pessoa de maior risco de poder, às vezes, ter ir a óbito se não fizer um tratamento correto e um bom acompanhamento no tratamento dessa asma. Claudinho, o que você precisou mudar na rotina, no dia a dia da Jéssica, para tentar controlar esses primeiros sintomas que vêm aparecendo? Eu tive que tirar cobertores, né, que contém pelos, os cinhos de pelúcia dela. Eu tive que desfazer de tudo, o animal que ela tinha de estimação. Até animalzinho? Até o animalzinho, o cachorrinho dela que ela tinha. E o animal também pode prejudicar, doutora? Dependendo do pelo, né? O pelo, quando tem, ele tem ácaro, né? O ácaro é um bichinho que a gente não enxerga, mas é exatamente ele que é o desencadeador. E muitas das vezes também, o grande erro do tratamento da asma é que a maioria das pessoas não sabem usar corretamente os dispositivos, tanto spray ou pó. Então, às vezes, a aplicação não faz o paciente ter aquele benefício total, porque às vezes ninguém perde um tempinho para ensinar como usar. Então, a maioria das vezes, não é que tanta asma seja tão grave, é o erro, às vezes, de aplicação e de uso dos dispositivos. Muitas vezes a gente olha, às vezes eu passo assim no carro, olho, vê que as pessoas bombando a boca assim. Gente, está bombando é a bochecha, porque realmente entrar o medicamento para dentro do pulmão, muitas das vezes não está entrando. Tá certo. Doutora, obrigada por todas as explicações. Tivemos uma aula aqui no Fala Espírito Santo. Claudinho, ó, um beijo. Dá um beijo na Jéssica, aquela linda que tá ali, tá bom? Depois do intervalo eu quero dar um beijo nela.